Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Na Berlinda do canal R3Cast. Eu sou Nubem Bonfim e o nosso convidado de hoje é médico, vereador por 4 mandatos em Aracaju, 2 mandatos em Santo Amaro das Brotas e pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Estou falando do doutor Manuel Marcos. Tudo bem, doutor Manuel Marcos? Estou às suas ordens, ao inteiro dispor para os seus questionamentos. Certo. Primeiramente, o que vai ser diferente nessa sua campanha eleitoral a partir da convenção, quando você disputará uma vaga na Alese, diferentemente da outra campanha da qual o senhor obteve quase 15 mil votos? Olha, perfeitamente, Nubem. Eu digo sempre que a minha pré-candidatura para a Assembleia Legislativa, para deputado estadual, ela vai ter um momento diferente, porque nós estamos, depois dessa pandemia, vivendo uma situação extremamente atípica. As pessoas passaram os 2 anos em casa e com essas redes sociais, eles começaram a escutar e a ver mais as coisas e a refletir, sem sombra de dúvida, sobre política. E ficaram, nesse período, é o que eu tenho visto nas ruas, nos consultórios, nos hospitais, é que as pessoas abriram os olhos e a cabeça para a política e não para a politicagem. Então, eu vou continuar sempre o político, porque eu digo sempre, Nubens, eu sou político, não sou politiqueiro, nem gosto de politicagem, pois não preciso de politicagem, mas preciso de ser político, porque como médico vivencio a dificuldade das pessoas. E como médico eu faço muito pelas pessoas, sobretudo pelas mulheres do estado de Sergipe. Sou o médico que mais opera as pessoas da rede SUS. Foram quantas cirurgias nesses 43 anos? Olha, Nubes, eu não gostaria de dar basicamente assim quantos, porque eu teria que buscar o banco de dados do hospital, mas imaginem 43 anos, operando todos os dias 3, 4 pacientes, fazendo partos. São milhares e milhares, centenas e milhares de procedimentos. E todos me conhecem, que eu opero o povo de Sergipe e o povo que vem de outros estados, de Pernambuco, de Alagoas, até de São Paulo, vem aqui se operar comigo em Sergipe, que as pessoas conhecem a minha competência, mas, sobretudo, acreditam no meu coração. Verdade. E cirurgia feita com sucesso, o que é mais importante, sem né? Sombra Preservando de dúvida, a vida, né, sem doutor sombra Manuel? de dúvida. Eu digo todos os dias, às vezes nas minhas reflexões noturnas, quando eu chego cansado do hospital, tomo meu banho, vou para minha cama e agradeço ao meu Espírito Santo. Meu Deus, obrigado, porque você pegar uma criança pobre, negra, com todos os preconceitos, há mais de 50 anos atrás, entrar na Universidade Federal, se tornar médico, ele queria, esse meu Deus maravilhoso me queria como instrumento dele. E é sendo esse instrumento na mão de Deus que eu cuido das pessoas. Me diga uma coisa, como começou sua caminhada? O senhor primeiro foi vereador em Santo Amaro das Brotas. Isso, porque eu sempre fui uma pessoa assim, que nunca me conformei em viver parado. Eu sempre procurei crescer. Aprendi uma coisa com meu pai: meu filho, todas as vezes que você acordar da sua cama, desça com o pé direito na frente e sempre dê um passo à frente.
Eu sou uma pessoa que eu penso sempre no progresso, sempre em avançar. E vi que o caminho de uma criança pobre era através da educação. Busquei a educação. Minha cidade era pobre, não tinha recurso para acalentar os meus sonhos. Eu fui para o seminário São José, em Tucano, na Bahia. Sim. Indo no seminário, melhorou mais a minha educação de base, me abriu a mente para que eu avançasse na educação. Vim para o Ateneu, antes do Ateneu, estudei no ginásio em Maruim, ia de Santo Amaro muitas vezes a pé, de Santo Amaro a Maruim, depois vinha de canoa, 4 horas da manhã, na canoa do meu amigo Aurino, seu Evangelino, 4 horas da manhã para vir para o Ateneuzinho. E assim eu fiz o meu curso colegial e passei no vestibular de medicina em 1978 e me formei, em 1972 e me formei em 78. Que bom, né? E o contato que o senhor tem, porque o senhor é um político sui generis, a gente vê que o senhor chega no lugar, as pessoas que chamam o senhor, Sim. Não é o senhor que toma a iniciativa sempre, não. Ô, doutor Manuel Marcos, a gente viu isso aqui na gravação, né, do nosso estúdio, Perfeito, agora há pouco, Nubem. né? Por que isso, doutor Manuel? É porque eu tenho um espírito acolhedor, né? Eu via que quando comecei a dar plantão nos hospitais e nas maternidades, as pessoas, quando chegava uma pessoa rica ou uma pessoa branca, o acolhimento era diferente. Quando chegava uma pessoa pobre ou uma pessoa negra, era um descaso. E eu ficava olhando com indignação daquilo, porque eu não tenho preconceito. Eu acho que todo indivíduo que é inteligente não tem preconceito, que a vida é igual para todos, negros, brancos e amarelos. Todos somos iguais. Quando morremos, e eu vivencio isso nos hospitais, trabalhei por uma década no Instituto Médico Legal e vejo que as pessoas, como morrem, eles esquecem a cor, certo? E torna-se novamente uma carne em necrose e apodrece e se enterra. Então, só tem preconceito quem é extremamente ignorante ou que é extremamente distante do cristianismo, do que Deus pregou em igualdade entre todos nós. Portanto, eu, apesar de ser uma pessoa negra, eu entro em qualquer lugar e mesmo quando eu sinto que uma pessoa está com olhar discriminatório, de preconceituoso, eu fico com pena dele. Meu Deus, quanta ignorância, não é? Então, eu não tenho esse problema comigo, mas eu sei que o caminho é pela meritocracia, de você estudar, trabalhar sempre e, sobretudo, fazer pelo outro, porque todas as vezes que eu faço pelo outro, é por isso, mulheres que estão me ouvindo agora, que eu faço por vocês. Vocês são, de fato, a rainha do lar. Quando eu penso em vocês, mulheres, eu penso na minha mãe. A dedicação que ela tinha de cuidar das nossas roupas, de fazer panela para comprar um tamanco para a gente ir para a escola e ter 2 filhos médicos. E na história de Santo Amaro das Brotas, Nubem, em 522 anos de descobrimento de Santo Amaro das Brotas e do Brasil, eu sou o primeiro médico e meu irmão, doutor Iraldo, que é cirurgião oncológico, o segundo médico. Então, parabéns. Eu sou muito feliz por essa mãe maravilhosa que eu tive. É por isso que eu tenho um amor, eu trabalho extremamente pela mulher, tenho um cuidado. Toda mulher que eu cuido com a delicadeza que o beija-flor tem com a rosa, porque a mulher é, sem sombra de dúvida, não tirando os méritos do meu pai, com a personalidade forte que nos orientou para o caminho do bem. Mas a minha mãe era um mar de amor e aí está ainda viva e vai nos ouvir aos 94 anos. Oh, que bênção, Dona Alice, querida. Oh, um grande abraço para a senhora, viu? A senhora é uma pessoa abençoada por Deus ter Dr. Manuel Marcos como seu filho e seu irmão? Dr. Iraldo José. Dr. Iraldo José. Médico oncologista do Hospital João cirurgião. Alves. Isso, do Hospital João Alves. É por isso que a gente observa nas urnas, né, uma votação que o senhor tem muito grande
do eleitor feminino. As mulheres reconhecem esse seu trabalho como médico e como político, né, doutor Manuel? E não tenho mais, Nubem, porque eu não deixo a minha atividade médica, eu não deixo de operar alguém que está precisando para ir buscar o voto nas ruas, nos bairros, mas as minhas ações chegam nos bairros e as pessoas retribuem isso reconhecendo pelo voto. Feliz daquele que tem um homem com a minha estirpe, com a minha história, com a minha dignidade e com o meu coração para votar. Ah, Nubem, se o eleitor, sobretudo vocês jovens, eu já disse, eu dei uma entrevista última na Câmara, na TV Câmara, dizendo que no dia em que as pessoas perguntar ao candidato qual é a profissão dele, nós vamos ter representantes políticos com mais dignidade. Não vote em quem não tem profissão. E se tiver profissão, veja qual é a conduta dele na profissão dele. Porque se você vota em alguém que não tem profissão, você vai transformar a política em profissão dele. E não vai chegar nada das ações dele para você. A medicina nunca foi um obstáculo para o senhor na Câmara, nem a vereança também criou um muro para o senhor deixar de exercer a medicina, né? Como é conciliar as duas coisas? Eu acho que toda ação humana é uma ação política. Eu, como médico, eu faço a minha parte, sobretudo, ocupando um espaço que o Estado tinha a obrigação de fazer pelas pessoas, e não fazem. Então, para você ter uma ideia, Nubem, eu estou com quase 600 mulheres portando tumores uterinos de várias estirpes, de vários tamanhos, enfim, de muitas origens, de origens diversas, esperando numa fila por uma regulação do Estado para ser operado. Isso é uma perversidade, isso é uma malvadeza. Tem pacientes que têm 2 anos na fila esperando para ser operada por mim. Olha, Nubem, é porque as pessoas têm tumores como, vou dar um tumor simples, um mioma volumoso, sim, que leva a sangramentos. Ela precisa se operar. Tem pacientes que já tomaram 8, 12 bolsas de sangue e não consegue a liberação pela regulação. Eu não entendo o que é isso. Doutor Manuel, agora eu pergunto ao senhor, não é falta de recursos, né? Porque tem recursos para a saúde. Por que nós estamos nesse caos? É porque a saúde hoje não é tratada por quem entende de saúde. A saúde é tratada por alguém que faça a economia da saúde, em prejuízo à vida das pessoas. Então, é por isso que eu estou na área política, para observar isso, né? Porque um paciente, vou dar um exemplo simplório, o paciente dá uma entrada no hospital de Nossa Senhora da Glória com hemorragia, aí ele vai ser regulado para um hospital em Aracaju, certo? Sim. Quando poderia ser resolvido isso lá no hospital de Nossa Senhora da Glória? Quando o saudoso João Alves fez os hospitais regionais, será que é preciso a gente tirar João Alves do túmulo para pensar nisso, refletir sobre isso? Ele regionalizou a saúde com condições... Para desafogar aqui hospital de urgência. Exatamente, a saúde da capital, entendeu? Mas isso hoje, os hospitais do interior são simplesmente deficitários ambulatórios, que não resolve nada, entendeu? Na época do Dr. João tinha ortopedista, tinha pediatra, tinha ginecologista, obstetra, cirurgião geral, entendeu? E se resolvia isso. Mas hoje a saúde é resolvida por essa regulação e pelas ambulâncias para trazer pacientes, não, trazer, sem sombra de dúvida, cadáveres. O senhor, chegando à Assembleia Legislativa, o senhor pode, inclusive, ajudar a mudar essa realidade? Perfeitamente. Eu, inclusive, faço parte do partido, o PSD, que é do pretenso pré-candidato a governo do Estado. E eu conversei com ele isso. Disse, olha, meu filho, você é neto de um médico.
você é filho de um médico. Eu alimento toda esperança no mundo, que a gente muda esse paradigma da saúde, de que a saúde é só para quem é rico, para quem tem plano de saúde, para quem pode pagar hospital, para quem pode pagar consultório. A saúde é para todos, porque mesmo aquele, meu filho, que compra um bolachão, ele deixa lá os impostos para ser revertido para a saúde e a educação dos filhos dele e da família dele. E ele está consciente disso, inclusive eu estou muito feliz, porque ele me convidou para uma reunião por uma equipe dele, de um planejamento de governo, e eu tenho experiência sim, porque eu vivencio a dificuldade das pessoas. Eu preciso cuidar das pessoas de Sergipe. Eu não preciso fazer mais nada por mim. Deus já fez tudo por mim, agora eu preciso fazer pelos outros. Foi isso que Deus me determinou. O senhor é um homem temente a Deus, o senhor é um homem de fé. O senhor acredita que desta vez o senhor chega até a Assembleia Legislativa? Me disseram que eu estou num partido com grandes estrelas. Com grandes estrelas. Eu respeito a todas as estrelas. Agora, dessa constelação, pode ter estrela igual a mim. Agora, maior do que o meu trabalho, maior do que a minha determinação, maior pela minha prestação de serviço à saúde de Sergipe, não tem ninguém. Então, por maior que seja a estrela, eu faço parte dessa constelação entre umas estrelas que para muita gente não brilha, mas ela tem um alcance muito grande de luminosidade, porque é o meu coração que pede para eu fazer pelas pessoas. Você que está acompanhando aqui essa entrevista, não esquece, deixe seu like, ativa as notificações, compartilha, impulsiona o vídeo, propaga o nome do canal. Você também pode deixar o seu comentário. Nós estamos entrevistando o médico e vereador Dr. Manuel Marcos, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Uma coisa que nem todo mundo sabe, Dr. Manuel Marcos tem um nome muito bem apoiado no sertão sergipano, inclusive na capital do sertão, em Nossa Senhora da Glória. Por que isso se dá, Dr. Manuel? Nubel, é o seguinte, o meu pai nasceu em Nossa Senhora da Glória. Então, eu tenho uma família do meu pai, uma família grande, naquele todo sertão. E meu pai me contava com saudosismo o amor que ele tinha ao sertão. Inclusive, meus primos estão me ouvindo agora, vão me ouvir nessa entrevista, eles sabem disso. E eu disse, um dia, meu pai, que eu crescer, eu quero fazer o caminho de volta ao sertão. Eu quero conhecer os meus ancestrais, eu quero conhecer os meus parentes. E voltei ao sertão. E hoje eu convivo no sertão, inclusive sou pequeno agricultor no sertão, planto milho no sertão, entendeu? Que bom. Adoro a agricultura do sertão, adoro o relevo, o clima e, sobretudo, a admiração que eu tenho pelo povo sertanejo. Era isso que eu ia dizer. Um povo como trabalhador. As pessoas tratam bem a gente, né? É um Dr. povo Manuel? trabalhador, um povo honesto, entendeu? Então hoje eu tenho inclusive residência, tenho uma casinha em Nossa Senhora da Glória e tenho uma pequena propriedade em que eu cuido lá das minhas vaquinhas e planto milho. Seu nome, inclusive, apontado para ser candidato a prefeito de Glória. Como é que o senhor recebe isso? Olha, eu recebo com muito orgulho. No entanto, não está no meu planejamento ser prefeito de Glória, mas quero opinar pelas pessoas que possam ser, com desprendimento, prefeito de Glória, porque hoje eu convivo, tenho interesse no município, né? Mas, sobretudo, eu preciso mudar a assistência à saúde ao povo sertanejo. Orientar o sertanejo, porque o sertanejo precisa de cuidados médicos. O sertanejo hoje morre muito cedo, porque não tem orientação médica. Eles comem muita carne, comem muito sal, comem muito açúcar e tem muito acidente vascular cerebral, eventos cardíacos e doença, mal de Alzheimer, exatamente por falta de orientação médica. E nós vamos, com fé em Deus, levar
essa orientação para o povo sertanejo e os cuidados com ele. E fazer com que o Hospital Nossa Senhora da Glória é a capital do sertão, é o centro da bacia leiteira do sertão. Precisa que o povo seja cuidado e o poder público tem que ter a competência e a responsabilidade de cuidar desse povo, para que ele continue pujante no seu trabalho e prosperando dentro das suas pequenas propriedades. Doutor Manuel Marcos, lá na Câmara Municipal de Aracaju, como se dá o debate sobre a saúde da capital? O que é que os vereadores têm feito para contribuir na mudança dessa política de saúde pública e como o senhor, na condição de médico, o senhor tem lutado em defesa do cidadão mais pobre? Perfeito, Dubi. Eu tenho conversado, inclusive, com o prefeito Edivaldo Nogueira, mas, sobretudo, com meus pares na Câmara, os vereadores. Eu faço parte da Comissão de Saúde, já fui presidente da Comissão de Saúde, e nós conseguimos vislumbrar toda essa dificuldade, tá bem? Tem sido feito alguma coisa. Nós tivemos agora essa pandemia que foi um complicador para a saúde, mas, no entanto, o senhor prefeito, com a sua secretaria, procurou fazer o possível. Sei que ainda foi muito pouco, certo? Sim. Mas nós precisamos melhorar. Por exemplo, nós saímos de uma pandemia em que tivemos que reestruturar UTIs de urgência. Hoje nós temos só 17 UTIs neonatal no estado, das quais 5 estão ocupadas por doentes crônicos. Então, hoje uma criança tem um problema respiratório agudo ou crônico numa cidade do interior, mesmo em Aracaju, vai ficar numa fila de espera aguardando uma UTI. Que absurdo. E você sabe que aguardar a UTI é você complicar e colocar em risco a cada segundo que passa para uma regulação da UTI dessa, pode levar à morte. Política. O nome do senhor é muito bem recebido pelos seus pares, o senhor sendo candidato à presidência da Câmara. O senhor vai disputar o mandato de deputado estadual e também vê a possibilidade de se tornar o presidente da Câmara. O senhor toparia? Sem sombra de dúvida, porque eu acho que o vereador que ganhou pela primeira vez, ele tem o direito de ser o presidente. Você imagine o vereador que está pelo 4º mandato na casa. Será que ele acumulou experiência para ser presidente? Por que não? Não é verdade? Com certeza. Eu tenho sim, tenho possibilidade de administrar, porque eu digo todos os dias, Nubem, quem administra bem a sua vida pode administrar tudo na vida para os outros. Boa lição, viu? É verdade. Doutor Manuel Marcos, o senhor já definiu com quem o senhor vai caminhar, com o federal? O governador, a gente já sabe, o Fábio Mitidieri, pré-candidato do seu partido, do PSD, sem dúvida, né? Sem dúvida. E já definiu que o senhor vai fazer dobradinha? Ainda, isso está sendo estudado ainda? Está sendo estudado, estou tendo uma conversa com o meu colega de Câmara, Nitinho, que é uma pessoa que eu quero muito bem, mas numa caminhada dessa, nós teremos que usar também a matemática para as coisas. E Nitinho fez uma viagem agora para um tratamento de saúde, eu estou aguardando ele voltar para definir, mas tem outros pretensos candidatos que estão me procurando para fazer uma dobradinha. E eu estou pensando em todos eles, mas com certeza, muito em breve eu defino com quem vou caminhar lado a lado para a Câmara Federal, para o Senado e para o governo. Certo. O senhor está confiante que o candidato governista seja eleito no próximo dia 2 de outubro? Olha, o voto está na mão do povo, das pessoas. Eu tenho em Fábio Mitidieri uma esperança de um homem que tem uma história bonita, política. Ele tem uma história como empresário, uma história limpa e tem mocidade, né? Nós precisamos disso. Tem a experiência já do Congresso Nacional, da Câmara Federal, sabe as fontes e o aporte de recurso que ele possa buscar para o nosso Estado através dos seus deputados eleitos. Então,
Eu acho que o Fábio Mitidieri, ele tem uma possibilidade grande, sim, porque tem o apoio, tem um grande apoio de prefeitos, apoio do governo atual, não é? E, sem sombra de dúvida, eu o apoio porque quando agora, nessa última eleição, nenhum partido quis me receber, porque achava que ia tomar vaga de outros vereadores. Sim. E Fábio disse, não, quero você no PSD, porque eu não tenho medo de candidato forte. Você é forte, Manuel Marcos. Quem for fraco, que saia. Entendeu? Nós devemos nos unir aos fortes. Entendeu? Então, verdade. por isso, eu acho nele uma determinação de um futuro mandatário, porque ele é um homem que não se curva a você, porque você é mais forte, porque você está... Me disseram, rapaz, você vai ser candidato no partido, já tem vários deputados eleitos e tudo. Não, meu filho. Agora eu quero saber se todos eles têm a minha história. Nós precisamos, nesse país, retomar dentro de cada um de nós a vontade de cuidar de gente, de cuidar de pessoas. Nós estamos, como ser humano, abandonando as pessoas. Hoje nós perdemos a sensibilidade de ver uma mãe com 3, 4, 5 filhos numa praça, eles ainda nus sem as camisas, entendeu? Com fome, e as pessoas não têm a mínima sensibilidade de saber que o lugar da criança não era estar ali, esmolando com sua mãe, era estar numa escola, em regime integral, isso acobertado pelo Estado e acobertado pelas pessoas. É assim que eu penso, é assim que eu vou agir sempre. O senhor percebe também que o eleitor está se transformando, ele está mais cuidadoso, está mais exigente? Com absoluta certeza. Lhe repito, essa pandemia deixou as pessoas dentro de casa e eles começaram a ver o mundo de maneira diferente. Eu quero ser um exemplo para os seus filhos, para os seus vizinhos, para a sua comunidade, para o seu município, para o seu estado, para a sua nação. Eu sou um exemplo de vida. Se me colocar todos os dias na porta de uma escola para eu contar a minha história, inclusive, Nubem, de antemão, eu vou colocar isso em relatos de um livro, porque eu tenho uma história digna. E outra coisa, doutor Manuel, naquela época, viu? O senhor vinha de canoa para o Ateneuzinho. Não é essa facilidade. 4 horas da manhã, com frio, porque não tinha dinheiro, minha família não tinha recurso para comprar um pullover, para comprar um capote, entendeu? Estudando em escola pública. Escola pública, entendeu? Mas buscando o caminho através do esforço. Eu nunca acreditei em esmola, eu nunca acreditei em facilidade, e até hoje não acredito. Ninguém venha com benevolência para mim, porque eu não acredito. Só acredito nas coisas buscadas através do trabalho, através do estudo, através do seu esforço pessoal. Certo? Não gosto de vantagem. É por isso que eu tenho uma história linda. E tenho essa história para dar exemplo aos meus filhos, para dar exemplo aos seus filhos, para dar exemplo à sociedade, porque nós precisamos buscar pessoas dignas que sirvam de exemplo para os nossos lares. Eu estava outro dia acompanhando a sessão na Câmara de Vereadores e o senhor, né, seu estilo pacificador, Exato. O senhor do seu estilo equilibrado, sabendo conduzir o diálogo. O senhor, inclusive, aconselha esses jovens vereadores. Sem dúvida. Como é o seu dia a dia lá? Depois da sessão, o senhor chama para conversar mesmo aqueles vereadores que são da oposição, que às vezes vêm com um discurso mais ferrenho? Olha, na Câmara nós temos ali uma relação e eles me chamam do decano, né? Sim. Eu sou mais velho e me escutam muito. E eu escuto também a eles, porque a gente não só ensina, a gente também aprende. É uma troca, né? É uma troca, né? Essa simbiose é feita diariamente, né? E eles compreendem, às vezes eu chego um pouco atrasado na Câmara e eles já sei, já saiu do centro cirúrgico. Eu digo perfeitamente, meu filho, perfeitamente. Eles, você é uma bênção, doutor Manuel Marcos. E tem um tratamento, lá eu não vejo situação e oposição, são todos colegas de Câmara, inclusive
Eu me sento ao lado da vereadora Emília Correia e da Sheila Galba, e elas me adoram, e Sávio Divado, e todos eles, né? O nosso Ricardo Marques. Que eu adoro, ele me trata assim. Ele esteve aqui também. Me trata com fraternismo, assim como se fosse um pai dele, né? E eu o trato assim que como bacana. Chega, me beija, entendeu? Entendeu? Antes de tudo que ele me chama de meu pai, porque o pai dele morreu e era meu amigo. Então, eu tenho uma relação muito boa, um trânsito muito bom entre a situação e a oposição, porque eu vejo ali todos colegas e incentivo a eles. Olha, meu filho, se você for escolhido pelo povo de Aracaju, é para esse povo que nós devemos trabalhar, com projetos, com posições, claro, cada um tem sua ala política, mas nunca esquecer de fazer pelas pessoas, pelo povo. O senhor sente que hoje a Câmara Municipal de Aracaju, os vereadores, eles estão fazendo valer a independência entre os poderes, apesar de que eu sou da bancada do governo municipal, mas eu tenho independência para votar, tenho independência para cobrar do prefeito. Isso não quer dizer que eu estou contrariando, porque eu estou fazendo meu papel de vereador. Sem sombra de dúvida, e essa legislatura tem demonstrado isso, né? Eu, por exemplo, eu faço parte da bancada do prefeito de Aracaju, mas nunca, e eu já disse ao prefeito, nada que for contra as pessoas, contra o interesse das pessoas, me peça para votar, que eu não voto, entendeu? Agora, nós sabemos que tem projetos que muitas vezes ele não tem simpatia, mas objetivamente ele vai retornar como benefício para o povo. Sim. Se eu tiver essa compreensão, eu voto. O projeto pode ser impopular, mas na verdade o que está no bojo desse projeto, né, são serviços e benefícios para a população. Por exemplo, o prefeito faz um projeto para tomar um empréstimo, para melhorar uma rede de esgoto, Sim. Para construir um bairro, para construir uma unidade de saúde, um hospital, para recuperar uma escola. Eu vou votar contra? Não é verdade? Isso mesmo. Então, tudo que for a favor do povo, eu vou votar. Tudo que for contra o povo, eu vou, sem sombra de dúvida, votar contra. Doutor Manuel, nesse período de pré-campanha, nós estamos aí no período dos festejos juninos. Eu sei que o senhor tem circulado muito, né? Como Sem é que o senhor está dúvida. vendo a cidade, chegada de turista, muita gente, pequeno comerciante também, ganhando seu dinheirinho, a economia sendo retomada. O senhor conversa com as pessoas e as pessoas têm dito o quê sobre os políticos? Olha, na verdade, as pessoas não têm uma visão sobre político, tem sobre politiqueiros, porque também são poucas pessoas que entendem o que é política. É verdade. Entendeu? Aí confunde a política com politicagem, aí iguala a todos. Isso não é bom, entendeu? Quando você nivela todo mundo. Nós tivemos agora, na última quinta-feira, na Câmara de Vereadores, recebemos os parlamentares mirins. Sim. Né? E eu fiquei muito feliz e disse a eles que sem sombra de dúvida, o jovem que tem que ter entendimento sobre o que é política e saber fazer essa diferença. E se interessar por política, não sob o ponto de vista de ser candidato ou não, mas sobretudo de votar. Para mim, a maior virtude do homem hoje, sob o ponto de vista social, é em saber votar. Quem não sabe votar não deveria nem ter um título. Não é verdade? Se você não tem a capacidade de escolher o seu candidato, você vai esperar uma liderança vender o seu voto. Para que você ter título? Se você tem que votar pelo interesse do que vai chegar para a sua família, através de uma ação política, certo? Para a educação dos seus filhos, para a saúde da sua esposa, da sua filha, do seu vizinho, da sua mãe. Isso são determinações políticas, que isso está no bojo de você saber ou não votar. Tá certo? Nós precisamos acabar, Nubem, com isso, de o pai, por exemplo, eu digo a meus filhos, eu estou com um filho que está se formando em médico também. Eu dei exemplo para meu irmão para ser médico, mas eu não dou
porque eu sou vereador, meu filho vai ter que ser vereador? Não. Ele vai ser médico. Se ele for um médico com o coração que eu tenho, ele se transforma em político, certo? Mas eu não vou pegar dinheiro para transformar meu filho num profissional de política. Seria um processo natural e não pela compra de voto. Não. Porque eu quero que meu filho tenha uma profissão e ele seja um bom profissional na profissão dele para ele se tornar um político. Aí sim, mas não um profissional de política. Pô, que ótimo, né? E o Estado de Sergipe, como o senhor está vendo agora, no final do governo Belivaldo Chagas, ele passou por um momento difícil na pandemia e agora ele recentemente levou a Assembleia aprovou a retirada da cobrança de 14% dos inativos. Sim. Aquela contribuição pesava, né, doutor Manuel? Pesava muito. Eu acho que foi um gesto importante do governador. Não tenho muita aproximação com o governador, mas, claro, ele teve muita dificuldade, porque administrar um país, administrar um estado, administrar um município com uma pandemia é uma coisa muito triste, é uma coisa muito difícil, porque você sabe que os recursos são poucos para a saúde, né? E isso aí dificultou muito. Mas tem uma coisa em Belivaldo que eu, governador, lhe parabenizo, que foi a estruturação da máquina administrativa do Estado. Ele recebeu um Estado com dificuldade administrativa e corria o risco muito grande dele passar 3, 4 meses sem poder pagar até os funcionários públicos, né, de poder quitar as despesas com os fornecedores. E ele foi taxativo, duro, e hoje o Estado de Sergipe está com possibilidade até de promover empréstimos pela sua organização administrativa. Então, parabéns por isso. A gente não pode, de forma alguma, não é porque eu não estou próximo do governo que não reconheço como cidadão a virtude que ele teve em fazer isso, porque é triste você ter um estado, um município, o Edivaldo Nogueira também tem essa vantagem, mas o governador Belivaldo Chagas, ele teve essa grande virtude de deixar o nosso estado enxuto para o próximo governo poder administrar com facilidade. Parabéns, governador. Isso, e sucesso nessa caminhada, viu, doutor Manuel? Nubem, eu quero agradecer por essa possibilidade de eu estar me dirigindo às pessoas e dizer que estou às suas ordens e quero retornar aqui para dizer já como candidato. Com certeza. Ter uma entrevista com os senhores. As portas sempre estarão abertas. Vamos ao quadro Pinga Fogo. Governador João Alves Filho. Único, extraordinário e que saudade. Jair Messias Bolsonaro. Um brasileiro que demonstra amor à pátria e com suas limitações, mas me traz uma esperança muito grande, porque quando nós amamos a pátria, respeitamos nossos limites, as nossas fronteiras e deixando os recursos só para os brasileiros. Edivaldo Nogueira. Um gigante, muito trabalhador, um administrador de mão cheia, entendeu? E gosto muito, já disse a ele por algumas vezes que acho impressionante a capacidade que ele tem de trabalhar, de administrar. E a nossa cidade, mesmo com a dificuldade que eu disse da pandemia, foi uma cidade que está limpa, uma cidade que está saneada, sobretudo o saneamento. Ele é muito cuidadoso com as contas públicas e eu me sinto muito feliz de ser vereador contemporâneo com a administração de Edivaldo Nogueira. Senador Alessandro Vieira. Não tenho muito conhecimento, mas o admiro como uma pessoa que nunca fez parte do mundo político e hoje se notabiliza assim no país como uma pessoa que está
engateando na política, mas com muita seriedade. Manuel Marcos, por Manuel Marcos. Amor, médico, profissão e dedicação. Para encerrar, o seu coração caberia Santo Amaro das Brotas, Nossa Senhora da Glória e Aracaju? Sem sombra de dúvida, estou preparado para ser presidente do Brasil, pois nenhum candidato hoje tem mais merecimento do que eu. Portanto, Santo Amaro é parte do início da minha história. Glória é parte da minha ancestralidade. E Aracaju é o meu novo amor. Uma mensagem para as mulheres. Mulheres, busque sempre o seu caminho. Mulheres, vocês são, sem sombra de dúvida, a rainha do lar. O mundo não será um mundo melhor se não for, sem sombra de dúvida, sem a presença de vocês, mulheres. É por isso que eu, como médico, me especializei em cuidar da mulher, porque tenho pela mulher uma gratidão. E tenho na minha mãe o retrato fiel do que é o coração, do que é a alma e o espírito de uma mulher. Muito obrigado, doutor Manuel Marcos, mais uma vez. Desejo ao senhor sucesso na sua caminhada. Obrigado, Núbio. Estarei sempre às suas ordens. Muito obrigado. Nós vamos encerrando mais uma edição do programa Na Berlinda, aqui no seu canal R3Cast. Deixe seu like, o seu comentário, compartilha, impulsione esse vídeo e propaga o nome do canal. No próximo domingo nós estaremos de volta com vocês. Tchau. Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado.